Boa noite, paz do Senhor a todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, ou conhecidamente, segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Hoje eu estou usando a versão corrigida de Almeida, a versão mais tradicional, Se vocês tiverem aí uma Bíblia aí, vocês que estão acompanhando pela live, muito boa noite, graça e paz a todos vocês que estão aí, nos assistindo, nos acompanhando, que possa ser um momento edificador também sobre a sua vida. E a todos os demais convido à leitura de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Verso 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Bom, conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, em meio àquelas batalhas intensas, alguns soldados ingleses eles receberam uma ordem muito clara, que era de manterem-se firmes numa determinada posição estratégica, mesmo cercados e cansados como eles estavam. Quando a vitória chegou, quando eles tiveram vitória, bom êxito, sucesso, um deles escreveu no seu diário a seguinte frase: Nós não vencemos pela força dos nossos braços, mas pela fidelidade ao comandante e pela esperança de que a causa era maior do que nós mesmos. Assim também, Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, não de uma trincheira de guerra, mas ele escreve de uma prisão romana. Paulo aqui estava preso pela segunda vez. A primeira prisão de Paulo se deu ali por volta dos anos 50, e nessa primeira prisão a gente vai ver isso no finalzinho de Atos 28, onde ele está chegando em Roma e ele é preso, a sua primeira prisão. E muitos comentaristas acreditam que da primeira prisão que ele escreve as cartas aos Filipenses, Colossenses, aos Efésios e a Filemon. E depois ele é solto, passa algum tempo depois e ele é preso novamente. E essa segunda prisão ela já é decorrente de um momento onde o próprio Nero incendeia Roma e ele culpa os cristãos, e em decorrência disso, os cristãos são mortos, são perseguidos, são torturados, Paulo é preso. E desta prisão aqui ele não vai escapar como da primeira, ele vai ser condenado à morte, ele vai ser decapitado. Então, o Paulo que está escrevendo aqui, ele está numa prisão e ele sabe que ele está condenado à morte. Ele sabe que esses são os seus últimos dias, são os seus últimos momentos. E ele sabia que a batalha pela pregação do Evangelho, a batalha para que o nome de Cristo fosse levado, era uma batalha árdua, mas que havia uma força que não vem de nós, que é a graça que está em Cristo Jesus. E é sobre essa força, é sobre essa fidelidade, é sobre esperança que eu quero falar com vocês nessa noite. O tema da minha mensagem é fortalecidos pela graça para poder perseverar. Então, nessa passagem, Paulo ele vai nos mostrar que a vida cristã e o ministério exigem de nós, exigem que nós sejamos fortalecidos na graça,
que nós venhamos a perseverar no sofrimento e manter a nossa fidelidade a Cristo, independente das circunstâncias. E essas realidades, elas são realidades indispensáveis, tanto nos dias de Paulo, tanto no passado, quanto para nós nos nossos dias. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que para que nós possamos fazer a nossa caminhada cristã, para que nós possamos trilhar a nossa jornada cristã nesse mundo, em meio às adversidades, em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio aos revés, aos contrastes que a vida nos apresenta, o primeiro ponto é que é necessário que a graça de Deus nos fortaleça. A graça de Deus é a fonte da nossa força. Por isso Paulo começa dizendo assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Paulo não diz a Timóteo que ele deveria ser forte em si mesmo. Timóteo era um jovem que foi recrutado por Paulo, foi discipulado por Paulo, mentoreado pelo grande mestre da igreja primitiva. Muito provavelmente ele herdou muito da tradição paulina, muito dos conhecimentos de Paulo sobre Jesus. Então Timóteo era um homem capacitado, era um jovem com habilidades, era um jovem com potencial, era um jovem com perseverança, era um jovem que se destacava no ministério, que seria muito hábil e muito propenso a ser o sucessor do ministério de Paulo. E mesmo sendo um homem com tantas habilidades, Paulo convida ele a ser fortalecido pela graça de Deus e não a confiar em si mesmo, não confiar em sua própria força. Ou seja, que na vida cristã e no ministério, no serviço do ministério, a vida cristã e o ministério cristão precisa acontecer inteiramente na dependência de Deus. Por quê? Porque o nosso braço cansa se nós dependermos da nossa força, se nós dependermos da nossa inteligência, se nós dependermos das nossas habilidades, mais cedo ou mais tarde, isso irá falhar, nossos recursos irão se acabar, irão se esgotar, porque toda a carne humana, toda a habilidade humana, tudo que existe em nós é limitado, as nossas próprias forças são limitadas, a nossa própria capacidade de perseverar também é limitado. Tudo que existe na raça humana, tudo que existe na nossa condição humana é limitado. Então, mais cedo ou mais tarde, irá chegar ao fim. Porém, quando nós nos tornamos dependentes de Deus, a graça de Deus, ela nos fortalece, ela nos capacita, ela nos habilita, ela gera em nós condições, mesmo em meio às nossas fraquezas. A gente consegue se mover para servir a Deus, a gente consegue se mover para sair da cama pela manhã, para enfrentar o dia, a gente consegue se mover para os enfrentamentos, para as lutas do dia a dia, exatamente porque nós estamos sendo carregados pela presença de Deus, sustentados pela presença de Deus, energizados pela presença de Deus, habilitados por essa presença. Quando ele fala fortifica-te na graça, a palavra que está por trás ali no grego é energel, que vem de energia, ou seja, que a graça ela nos energiza, que a graça ela faz com que ela nos revitaliza, ela nos fortalece, ela faz com que as nossas forças sejam amplificadas, multiplicadas, ou seja, você só consegue dar 1 ou 2 passos, mas quando a graça de Deus vem sobre nós e nos fortalece, nós conseguimos dar 5, 10, 20 passos, porque Ele nos fortalece, Ele nos impulsiona. E olha só, essa palavra fortifica-te, ele é um verbo grego que nós dizemos que está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Ele está dando essa ordem: olha, fortifica-te, você precisa ser fortalecido, faça isso, tome essa iniciativa, tome essa atitude. Porém, nós dizemos que o verbo está no presente passivo, ou seja, que é uma situação contínua. Isso nos indica que nós precisamos ser fortalecidos pela graça de Deus não somente uma vez. Como o verbo ele está no presente contínuo, está dizendo: você precisa ser fortalecido todos os dias,
Todos os dias você precisa da presença de Deus. Todos os dias você precisa buscar esse fortalecimento em Deus. Todos os dias você precisa que a graça te fortifique. Essa é uma experiência diária de comunhão com Deus, uma experiência diária de encontro com Deus, uma experiência diária de percebermos que Deus ele está cuidando da nossa vida. Porque até mesmo essa força não é uma força que eu produzo, é uma força que vem de Deus para mim, é graça. Ele toma a iniciativa de me dar, Ele toma a iniciativa de me doar isso. Isso tem uma correspondência muito grande com aquilo que Jeremias escreve nas Lamentações, quando ele diz: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, ou seja, a cada amanhecer. Você vai dormir muitas vezes preocupado, ou às vezes mal consegue dormir. Muitas vezes você vai se deitar angustiado, temeroso, com a cabeça cheia, com preocupações. Muitas vezes você deita a sua cabeça no travesseiro, com problemas dentro da sua família, com problemas familiares, com problemas nos seus relacionamentos. Muitas vezes você vai se deitar com uma vida caótica, e no outro dia Deus gera a possibilidade de você acordar novamente, de você poder se levantar, e este é um sinal de Deus, Ele nos dizendo que Ele está preparando um mundo novo, que Ele está nos dando nova oportunidade, que Ele está nos dando a possibilidade de nós enfrentarmos os nossos problemas, não sozinhos, mas fortalecidos por Ele, sustentados por Ele, com a sabedoria que vem dEle, com a capacidade que vem dEle. Então nós temos motivos de nos alegrarmos em Deus, de nos alegrarmos por conta da sua fidelidade, de nos alegrarmos por conta das suas misericórdias, de nos alegrarmos em sabermos que todos os dias Ele nos sustenta, que todos os dias Ele está trabalhando e criando uma nova realidade. Então, mesmo que nós estejamos hoje vivendo em meio às pressões, em meio ao ativismo, em meio ao cansaço, nós somos a sociedade na história que mais corre, que mais tem demandas, que mais vive ocupada. Nós somos a sociedade que mais vive num ciclo de atividades frenéticas. Nós somos a cultura do ativismo. Mas nós precisamos lembrar que o ministério e que a vida cristã, ela não é alimentada pelos nossos talentos ou pelos nossos esforços humanos, mas pela graça que flui de Cristo. Nós precisamos entender que no meio da nossa agitação, onde nós sempre estamos tomando iniciativa e fazendo coisas com as nossas próprias mãos, agindo com a nossa independência ou a nossa interdependência, mas nós precisamos entender que toda a vida ela acontece como uma dádiva de Deus, e que nós só podemos viver a vida sabiamente se essa for uma experiência onde nós permitimos que Deus possa construir a nossa vida, conduzir a nossa vida, construir a realidade, construir o caminho novo pelo qual Ele quer que nós trilhamos. E essa graça, ela nos habilita a sermos não somente uma pessoa impulsionada por Deus ou fortalecida por Deus. A graça, ela age no nosso meio comunitário. A graça, ela trabalha na comunidade. A graça, ela trabalha na igreja, fazendo com que a igreja consiga se tornar uma igreja de homens e mulheres fiéis a Deus. A nossa própria fidelidade a Deus, a nossa própria fidelidade não é um fim em si mesmo e não parte das nossas forças. Nós nos tornamos fiéis a Deus e continuamos sendo fiéis a Deus e perseverando na nossa fidelidade a Deus, porque a sua graça nos fortalece, porque a sua presença nos coloca em pé. E a partir disso somos chamados a uma vida de discipulado, somos chamados a uma vida de compartilhamento. A graça que me fortalece, a graça que me coloca em pé, a presença de Deus que vem sobre mim por meio do Espírito Santo, que me fortalece, que me energiza, que me capacita, ela também gera em mim a habilidade para que eu possa levantar a outros, estender as mãos para os outros, para que os outros também possam ser erguidos, para que os outros também possam ser restaurados, para que uma porta se abra no coração das pessoas, para que a graça de Deus também entre e também as renove, as transforme. Tanto que é por isso que Paulo diz no verso 2: e o que você ouviu de mim, Timóteo, entre muitas testemunhas,
confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então nós somos fortalecidos por Deus para o exercício do ministério cristão, para que através desse fortalecimento que Deus traz sobre as nossas vidas, nós podemos ir ao encontro das outras pessoas e fortalecê-las, ajudá-las. Ou seja, aquilo que Deus faz na nossa vida não é um fim em si mesmo. Aquilo que Deus faz na nossa vida não é somente para nós, não é somente para que nós venhamos apenas a sermos erguidos, fortalecidos e somente isso. Não. O que Deus opera em nós visa primeiramente nos levantar diante da presença dEle, mas nos impulsionar e nos mostrar que agora estamos prontos para levantar outros, para ajudar outros, para ir ao encontro do outro. Tudo na Bíblia ele é missional. Tudo na Bíblia está atrelado à missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é a restauração do mundo. E qual é a nossa missão? A nossa missão é cooperar com a missão de Deus. Nós não temos uma missão independente de Deus. De Deus, como diz o apóstolo Paulo, nós somos cooperadores. Então a missão é de Deus e a minha parte é cooperar na missão de Deus. E a missão de Deus é restaurar esse mundo. A missão de Deus é restaurar as nossas vidas, é restaurar o ser humano na nossa comunhão com Deus, é restaurar o ser humano na comunhão dele com ele mesmo, levando ele ao autoconhecimento, é nos levar à restauração dos nossos relacionamentos pessoais, ou seja, as nossas convivências com as outras pessoas, e a missão de Deus está atrelada à restauração ecológica, à restauração do ecossistema, do próprio planeta Terra, da qual nós, tomando consciência, à medida que nós tomamos consciência, precisamos cuidar do planeta, precisamos agir no cuidado integral do mundo. Essa é a missão de Deus e essa é a missão da igreja. Quando nós fazemos isso, nós anunciamos o reino de Deus. E aí você vai perceber que é muito mais do que evangelizar, porque nós concentramos os nossos esforços no evangelismo, porque nós achamos que o evangelismo é o centro da mensagem de Jesus. E o centro da mensagem de Jesus não é a pregação do evangelho, é o anúncio do reino de Deus, é a manifestação do reino de Deus. Você pode ver que a palavra igreja só aparece 2 vezes no evangelho de Mateus, tão somente. Você pode ver que a ideia de a comissão, que é enviar discípulos para pregar, acontece apenas 2 vezes, primeiro na missão dos 70 e depois quando ele dá a grande comissão. Mas em todo o tempo nos evangelhos, a palavra-chave nos lábios de Jesus é o reino de Deus. Você pode ver que João Batista aparece dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O próprio Jesus em Mateus 4,17, quando ele aparece pregando pela primeira vez, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí você tem uma seção, tanto em Marcos como em Mateus, que é as chamadas parábolas do reino, onde exatamente a partir do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus começa: ao que compararei o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? Em Mateus é usado o termo reino dos céus. E ele começa com a primeira parábola, que é a do semeador: compararei a um homem, um semeador que saiu a semear. E ali você vai vendo que tudo gira em torno do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus. É o anúncio de que Deus entrou na história para estabelecer o seu governo. É o anúncio de que Deus entrou na história para restaurar todas as coisas. Quando nós trabalhamos em parceria com Deus, nós cumprimos a missão de Deus. Nós cumprimos a missão de Deus e automaticamente cumprimos a nossa missão como igreja. Porque a missão da igreja é cumprir a missão de Deus. É participar da missão de Deus. É participar da obra que Deus está realizando, que é essa obra de restauração. Então tudo na igreja, tudo nas escrituras, primeiramente Deus trata com um indivíduo, Deus trata com pessoas, para que essas pessoas possam se levantar para alcançar a comunidade como um todo. Ou seja, começa no individual, mas visando sempre o coletivo. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a perseverança é a estrada, é o caminho da vida de um discípulo de Jesus. Somos chamados a viver uma vida em perseverança. Os versos 3 a 7 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas.
Paulo aqui ele se utiliza de 3 imagens, de 3 metáforas: a imagem de um soldado, a imagem de um atleta e a imagem de um lavrador. E todas essas 3 imagens, elas apontam para o sacrifício, para a disciplina e para a perseverança. O soldado, ele precisa deixar as distrações para agradar ao comandante. O atleta, ele não vence se não competir segundo as regras. E o lavrador só vai colher depois de muito trabalho. Ou seja, Paulo, ele une a vida cristã ao sofrimento. Ele começa a dizer que o sofrimento se torna algo inevitável na vida cristã. A caminhada do cristão é uma caminhada em guerra, é uma caminhada em batalha. Então nós estamos nesse mundo diante de enfrentamentos. Eu sei que nós estamos diante de um evangelho light, de um evangelho que nos é anunciado, onde a palavra sofrimento, ela meio que está sendo meio que excluída do vocabulário, onde as pessoas acham que ser cristão é ter apenas dinheiro, ter prosperidade, ter carro, ter boa saúde, ter todas as coisas muito bem ordenadas, muito bem estabelecidas e muito bem acertadas na vida. Não, esse ideal não é para essa vida. O mundo perfeito é o reino de Deus. O mundo perfeito é quando Jesus estabeleceu o seu reino no final. É quando Jesus estabeleceu o seu governo na história. Aí você terá um mundo perfeito. Mas enquanto isso não acontece, toda a vida cristã é uma vida em batalha. Toda a vida cristã é uma vida em guerra. E a vida cristã ela vai exigir de nós abnegação. Vai exigir de nós que a gente viva uma vida onde a gente não se deixe envolver pelas distrações, porque as distrações ela poderá tirar os nossos olhos de Jesus, as distrações poderá nos roubar daquilo que é a presença de Deus e a verdadeira bênção de Deus sobre as nossas vidas. Se nós nos envolvermos com as distrações desse mundo, nós trocaremos a nossa primogenitura por pratos de lentilhas. Nós deixaremos de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, para vivermos apenas o que o mundo tem a nos oferecer. E nós já sabemos o que o mundo e a cultura têm a nos oferecer. Tudo que ela tem a nos oferecer é efêmero, é passageiro, é transitório e muitas vezes produz morte, mesmo que tenha cara de algo bom, termina como algo muito destrutivo. Então nós precisamos colocar os nossos olhos, o nosso coração em Jesus. E nós precisamos competir e lutar de uma forma honrada, de uma forma que faça valer a pena, não tentando puxar o tapete dos outros, não tentando conquistar coisas desonestamente, não tentando conquistar coisas à custa do sofrimento dos outros. Muito pelo contrário, o caminho de Jesus nos ensina que muitas vezes nós vamos perder e nós é que vamos sofrer, nós é que vamos sofrer as perdas por servir a Jesus, por estar na presença de Deus. A imagem do atleta que ele precisa ir para a competição e obedecer às regras. Ou seja, ele está lá, ele está disputando, mas ele tem as regras e ele precisa ser fiel àquilo, ele precisa ser fiel às regras. Nós estamos no mundo, nós estamos dialogando com pessoas, convivendo com pessoas, mas o Evangelho, ele produz em nós um senso ético. E quando eu falo de ética, eu estou falando de vida, de comportamento. Eu não estou falando de moralismos. Eu estou falando de ética, eu estou falando de tudo que é em favor da vida. Qual é a ética do reino de Deus? Qual é a ética? Qual é o princípio ético que norteia as Escrituras? É a vida. Eu já disse aqui outra vez que a chave pela qual a gente pode ler toda a Escritura é o princípio da vida. Tudo que é a favor da vida, Deus é a favor de Deus. Tudo que é em defesa da vida, tudo que é em manutenção da vida, tem a ver com a vontade de Deus. E tudo aquilo que é contra a vida, tudo aquilo que se opõe à vida, tudo aquilo que faz com que a vida pereça ou sofra, tudo aquilo que afeta a manutenção da vida, é contra a vontade de Deus. Então essa é a ética do reino de Deus. A ética do reino de Deus é a ética da vida. Então quando nós vivemos nesse mundo, nós precisamos ter esse crivo. O que eu faço? A decisão que eu tomo promove vida, promove o bem-estar, promove a manutenção da vida. As escolhas que eu faço, elas são escolhas que produzem vida, ou elas vão trazer morte, ou elas vão replicar
ou amplificar a morte? E o que é vida? Porque talvez eu esteja falando de algo muito abstrato. Justiça é vida, bondade é vida, solidariedade é a favor da vida, perdão está atrelado à vida, estender a mão aos outros está atrelado à vida, lutar para o bem-estar da vida dos outros é em favor da vida, educar pessoas está em favor da vida. Tudo aquilo que faz o bem, tudo aquilo que promove justiça, tudo aquilo que faz com que a nossa vida e a vida de outras pessoas ganhe sentido, ganhe significado, é vida. Agora, o que é morte? Morte nas Escrituras está atrelado às injustiças, está atrelado ao rancor, ao ódio, aos partidarismos. Morte nas Escrituras está atrelado a toda situação de egoísmo, toda situação de egocentrismo, toda situação onde uma pessoa é priorizada e as outras, elas podem sofrer. Se apenas uma for priorizada e as outras sofrerem, está tudo ok. Isso é morte, porque isso fala de egoísmo, isso fala de egocentrismo. Então, nós vamos entender que tudo que é morte prejudica e tudo que é vida abençoa. É com esses critérios que nós fazemos a nossa corrida. É com esses critérios que nós fazemos a nossa marcha. É com esses critérios que somos chamados para ser luzes nesse mundo. E isso vai demandar de nós o quê? Trabalho, esforço. Fazer o bem é extremamente difícil. Fazer o bem é extremamente desafiador. Você pode ver que para fazermos o mal, nós temos uma predisposição inata. As nossas atitudes reativas, tudo aquilo que a gente faz reagindo, e as nossas ações reativas não são pensadas, certo? Você pode ver que toda reatividade nossa é negativa. Alguém fala alguma coisa para você, você fala impensadamente, você percebe que as suas palavras impensadas, elas são capazes de ferir, de machucar. As nossas ações impensadas, de forma impensada, podemos cometer coisas das quais nós iremos nos arrepender profundamente mais tarde. Então o que você percebe no comportamento humano? Que as nossas atitudes reativas, elas demonstram a nossa natureza pecaminosa. Elas demonstram quanto o pecado nos governa. E aí, para fazer o bem, eu tenho que pensar. Para eu não devolver o mal com o mal, eu tenho que brecar, morder a língua se possível, refrear as minhas ações, repensar, talvez não dar nenhuma resposta naquele momento e agir com a mente fria, com o coração mais apaziguado. Então fazer o bem é desafiador, fazer o bem dá trabalho, fazer o bem demanda muito esforço. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres caídos, já sofremos uma queda e nós estamos no mundo caído. E a restauração, embora fomos restaurados por Cristo, embora fomos salvos por Cristo, nós estamos em um processo de restauração diário. É isso que a teologia cristã chama de santificação. Essa obra de reconstrução diária na nossa vida. Só que essa obra de reconstrução diária é a guerra que a gente enfrenta. Que tem dia que a gente está ganhando, mas tem dia que a gente está perdendo. É igual o pugilista, tem hora que ele está ali quase nocauteando, mas tem hora que ele está ali nas cordas ali, só se defendendo e apanhando de todos os lados. A vida cristã é assim. Dias que estamos bem, dias que estamos mal. A vida cristã parece o gráfico da Bolsa de Valores. Hora está lá em cima, hora despenca, entendeu? Mas em todas essas coisas, qual é a nossa certeza? É que Deus está conosco. É que a graça de Jesus Cristo nos ancora, nos fortalece. Então nós não estamos sozinhos. O Senhor está nos sustentando. E o final da nossa vida é a eternidade. É estar ao lado do Senhor. É viver uma vida transformada. Mas no que tange esta vida, nós estamos diante de guerras. E isso, para que a gente possa fazer essa caminhada de uma forma que glorifique a Deus, e de uma forma onde nós venhamos a ser vitoriosos, vai demandar perseverança. Um passo de cada vez. A nossa sociedade, a nossa geração, ama resultados rápidos. Mas o Evangelho nos chama a um caminho de renúncia e de constância, ou seja, um passo após o outro. Um passo após o outro. Não precisa correr, ainda que você vá se arrastando, mas não pare. Constância. Ser cristão significa viver com foco, com integridade, com paciência, mesmo quando nós não vemos os frutos imediatos diante dos nossos olhos. E em terceiro e último lugar, o último ponto que eu quero ressaltar aqui,
é que Cristo é a garantia da nossa esperança. Os versos 8 a 13 diz assim: lembre-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho, por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com eles viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Paulo lembra Timóteo, primeiramente ele fala: lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por que ele traz isso à memória de Timóteo? Lembra-te que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque essa é a nossa esperança. Jesus venceu a morte, Jesus venceu os poderes da morte, nós também seremos vitoriosos. Jesus nos dá a certeza, a ressurreição de Jesus é o selo, é a garantia da nossa vitória. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza que nós atravessaremos e que nós passaremos por tudo o que tivermos de passar e herdaremos a vida eterna. A ressurreição de Jesus é a certeza de que as nossas tribulações são leves e momentâneas. E o que está reservado para nós não tem comparação, não pode ser mensurado. E que com esse olhar e com esse foco de que a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte, é no poder dessa ressurreição que nós somos levantados por Deus para enfrentar as nossas batalhas. É no poder dessa ressurreição, porque sobre nós está o mesmo Espírito. Em nós habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. E se habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, temos duas certezas. Primeiro, que nós venceremos a morte física. Nossos corpos não permanecerão no sepulcro. Essa é a nossa esperança escatológica. Mas para esta vida, nós temos a certeza que nós passaremos pelos enfrentamentos, que nós sairemos vitoriosos dos nossos desafios, que nós sairemos vitoriosos das nossas guerras, porque a presença de Deus, o seu Espírito está em nós, e o seu Espírito é a garantia da nossa vitória. E aí ele lembra que Jesus ele já é o cumprimento de uma promessa, porque ele apresenta Jesus como descendente de Davi, que ele já é o cumprimento histórico. Ou seja, isso mostra que Deus cumpre a sua palavra na história, que a palavra de Deus não volta vazia, que Deus é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Mesmo preso, e aqui você tem um jogo de palavras até meio que poético, porque ele fala que a palavra de Deus não está presa, ele está preso, Paulo está preso, mas a palavra de Deus não. E a partir do verso 11 e 13 é um hino, é a citação de um hino. E aí muitos exegetas modernos dizem que isso foi colocado posteriormente, outros dizem que foram exegetas estudiosos tradicionais defendem que é colocação do próprio Paulo, mas o texto em si, do verso 11 a 13, é um hino cristão. É muito comum dentro da literatura do Novo Testamento nós temos hinologias, hinos sendo colocados dentro das cartas ali, como uma espécie de ilustração, como uma espécie de catequese, ou seja, aquilo então já era uma espécie de confissão de fé da igreja, a igreja já cria naquilo. E olha o que esse hino diz, ele diz: palavra fiel é: se morrermos com ele viveremos. Se sofrermos, com ele reinaremos. Se negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. E o hino, ele sela a promessa de que morrer com Cristo é viver, perseverar é reinar, negar é ser negado, mas a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, irá permanecer para todo sempre. E é nessa fidelidade de Deus que nós colocamos a nossa esperança, é nessa fidelidade de Deus que nós ancoramos o nosso coração, é nessa fidelidade de Deus que nós esperamos, de que mesmo em meio às nossas infidelidades, Ele permanece fiel. Nós estamos vivendo tempos de crise moral, dias de desânimo, de relativismo,
E somente o fato, e é somente pelo fato de lembrarmos que Cristo ressuscitou, é o que nos mantém firmes. É saber que nós temos uma esperança. Em meio a todo o caos do mundo, nós temos a esperança que Jesus venceu a morte, que Ele ressuscitou e que essa é a garantia, a certeza de vida eterna, de que nós venceremos esse mundo e de que a nossa fé, ela não tem sido em vão. Mesmo nos dias mais difíceis, saiba que a sua fé e a sua jornada não tem sido em vão. O Evangelho não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona de 30 quilômetros. O Evangelho não é um jardim sem espinhos, mas uma lavoura que é regada com muito suor. Não é uma exibição diante dos homens, mas um compromisso nosso diante do nosso Deus, do nosso comandante, do nosso general. E ainda que a nossa infidelidade muitas vezes tente manchar a caminhada, Cristo permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, com isso somos convidados nessa noite, chamados por Deus, a deixar a nossa autossuficiência e nos fortalecermos na graça de Deus. Em segundo lugar, somos chamados por Deus a abandonarmos as nossas distrações e corrermos a nossa corrida segundo as regras. E em terceiro lugar, somos chamados por Deus a lembrar que a nossa esperança não está naquilo que vemos, mas no Cristo ressuscitado. Você se vê hoje cansado? Você se sente sobrecarregado? Você se sente tentado em desistir? Então renda-se nessa noite, se lance aos pés de Cristo Jesus, se renda à graça de Cristo e permaneça fiel até o fim, porque a graça de Deus é fortalecedora, a graça de Deus é renovadora, a graça de Deus é restauradora, a graça de Deus nos coloca em pé. Mediante a isso eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, oremos a Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te bendizemos pela tua fidelidade. Senhor, tu és o nosso comandante, tu és o nosso Salvador, e nós reconhecemos muitas vezes as nossas fraquezas, reconhecemos que muitas vezes somos tentados a abandonar a caminhada, mas hoje nós te pedimos, Senhor, fortalece-nos na graça que está em Cristo Jesus, dá-nos a disciplina de um soldado, dá-nos a integridade de um atleta, dá-nos a perseverança de um lavrador, que em meio ao sofrimento, que em meio às demandas, Senhor, nós possamos sempre lembrar do Senhor, lembrarmos do Cristo ressurreto, lembrar que Tu és a nossa esperança viva. Faz de nós, Senhor, fiéis até o fim, para que possamos reinar contigo em glória. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Estendam as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam amém. Está encerrado. Que Deus abençoe em Cristo.